eu sou a Suzy Tech, estou muito feliz em estar com você nesse vídeo hoje. Como você sabe, eu sou apaixonada por oração. Mas será que eu já contei para você uma das histórias mais marcantes referentes à oração na minha vida? Eu era convertida há pouco tempo e estava descobrindo muito. Na minha casa sempre se falou muito sobre política, então eu sabia o que estava acontecendo na Rússia, no leste europeu. Nas igrejas a gente falava da questão da Alemanha Oriental e Ocidental e da divisão que tinha com o muro que impedia que um lado tivesse liberdade religiosa enquanto o outro tinha. Eu ouvia sobre missionários que arriscavam a sua vida para levar Bíblias e o Evangelho para o lado que não tinha essa liberdade religiosa. Então, eu comecei a me sentir incomodada e comecei a orar pela queda desse muro que dividia a Alemanha, o famoso Muro de Berlim. Orei por alguns meses e um dia, entrando na sala, os meus pais estavam assistindo o noticiário e qual era a notícia senão que o Muro de Berlim tinha caído naquele dia. Imagina, meses depois de eu ter começado a orar, o Muro de Berlim caiu. Você já sabe o que eu pensei. Eu derrubei o Muro de Berlim, as minhas orações derrubaram o Muro de Berlim. Fiquei tão feliz de ter participado com Deus nesse momento histórico. Hoje eu olho para trás e sei que não foram só as minhas orações, mas orações de muitas outras pessoas que derrubaram o Muro de Berlim, que participaram com Deus desse momento histórico. Eu derrubei um pedacinho de um tijolinho e fico muito feliz de ter participado com isso. E isso me faz pensar numa história muito familiar para todas nós, que está lá em 1 Samuel 1. Como o texto é longo, eu encorajo você depois a dar uma lidinha, mas eu vou contar o contexto para você. É sobre Ana, que era casada com Eucana. Acontece que Eucana também tinha uma outra mulher, Penina. Agora veja que situação complicada. Eucana amava Ana, mas Ana não tinha filhos. Penina não era amada pelo marido, mas tinha filhos. Naquela época era extremamente importante que uma mulher tivesse filhos. Então, embora Ana tivesse o amor do marido, que é um dos maiores desejos do coração da mulher, ser amada, ela não tinha filhos e se sentia extremamente humilhada. Penina, por sua vez, tinha filhos e desprezava Ana por não tê-los. Na verdade, Penina também estava numa situação complicada, ela não tinha o que ela mais queria, que era o amor do marido. Então ela provocava Ana. Ana já era humilhada na sociedade por não ter filhos, e aí tinha alguém na sua própria casa provocando-a dia e noite. E você sabe como é que é mulher. Mulher, quando implica com a outra, sabe mesmo. Eu tenho, você não tem. Eu tenho filhos. Puxa vida, tô grávida de novo. Olha, você nunca vai saber o que é isso. Eu imagino que as coisas tenham ocorrido mais ou menos dessa forma. Um dia, a família de Eucana subiu para prestar culto para o Senhor. Você lembra que no Antigo Testamento o culto ao Senhor é diferente do que é no Novo, do que a gente tem hoje. Não é um culto que a gente tem o Espírito Santo morando dentro de nós. Você ia e oferecia sacrifícios ao Senhor para ter paz, para ter a expiação dos pecados. E eles foram fazer essa expiação dos pecados, Ana acompanhando o seu marido. A gente não sabe muito sobre o relacionamento de Ana com Deus, mas ela tem uma atitude que me indica que ela tem algum tipo de relacionamento com o Senhor, ou pelo menos uma compreensão de que ela poderia ter um relacionamento com Ele. Porque na hora da sua angústia, ela vai e derrama o seu coração diante do Senhor, pedindo a Ele um filho. Você pode dizer, qualquer pessoa no lugar de Ana faria isso, afinal de contas ela estava angustiada e desejava muito uma coisa. Acontece que nós temos uma história similar no Antigo Testamento de Jacó e Raquel. Raquel era amada por Jacó, mas não podia ter filhos. E ao invés de pedir ao Senhor pelos filhos, ela pediu pro marido. Ela falou, Jacó, me dê filhos. E ele ficou tão chateado que falou, estou eu no lugar de Deus para poder te dar filhos? Então nós vemos que não necessariamente é uma resposta natural da pessoa, mas Ana teve essa resposta e foi buscar de Deus
uma resposta, uma solução, foi conversar com ele, foi contar para ele o que estava acontecendo no seu coração. E esse é o primeiro aspecto da oração que eu quero falar hoje. A oração é um relacionamento com Deus. Nela nós derramamos o nosso coração diante do Senhor, nós desenvolvemos intimidade, nós contamos para Ele as coisas mais feias, mais difíceis do nosso coração e Ele nos ouve abertamente. Nós colocamos diante do Senhor as coisas que estamos pensando e sentindo e sem percebermos, o Senhor alinha o nosso coração com a sua vontade, que é o segundo aspecto da oração. Ana foi buscar algo de Deus e ela podia ter falado: Deus, me tira dessa humilhação, eu preciso me vingar de Penina, eu preciso mostrar para ela que eu tenho valor. Mas a oração dela, ela pede para sair dessa humilhação e aí, pedindo a Deus que a tirasse dessa humilhação, ela ora e diz o seguinte: se o Senhor me tirar dessa humilhação e me der um filho, eu vou dedicá-lo ao Senhor. O que aconteceu? O sacerdote viu Ana orando daquele jeito e achava que ela estava embriagada. E ela explicou: eu só estou angustiada. E ele falou que o Senhor te abençoe e atenda o desejo do seu coração. Ana voltou para casa, engravidou. Olha que coisa mais linda! E teve um filho. Eu costumo dizer que existem 2 milagres que acontecem diariamente: casamento e nascimento. Imagina só que no mundo enorme que nós vivemos, 2 pessoas se conhecerem, se apaixonarem e decidirem que vão dividir as suas vidas. É algo lindo demais, é um verdadeiro milagre. E a mesma coisa o nascimento. Tanta coisa pode dar errada durante uma gestação, mas essa gestação, esse milagre deu certo. E Ana teve um filho e deu a ele o nome de Samuel, porque ela disse: eu pedi ao Senhor. A coisa mais linda que acontece aqui. Então nós vemos aqui, nós estamos entrando no terceiro aspecto da oração. O primeiro é um relacionamento com Deus que Ana desenvolveu e colocou o coração dela abertamente diante do Senhor. O segundo, ao orar, o seu coração foi alinhado com a vontade de Deus e ela decidiu entregar o seu filho para o Senhor. E o terceiro aspecto, esse pedido de um filho para Deus, trouxe glória para Deus em alguns níveis. Em primeiro lugar, eu imagino que Ana tenha contado para todo mundo: eu era estéril, ninguém podia fazer nada por mim. Não existiam as tecnologias que nós temos hoje. E ela falou: eu era estéril, mas o Deus dos exércitos, o Deus Criador, Ele ouviu a minha voz. Ele atentou para a minha humilhação e Ele fez um milagre em mim e hoje eu tenho um filho. Eu saí dessa humilhação. Ela contou para todo mundo sobre o Deus que operou um milagre nela. Deus foi glorificado com o nascimento de Samuel. Mas Deus foi glorificado com o nascimento de Samuel também, porque Samuel era alguém muito especial no plano de Deus. Ele foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Ele tinha uma expressão enorme e até hoje nós lemos sobre ele, sobre os feitos dele. Deus alinhou o coração de Ana para que o seu nome fosse glorificado. Ela tinha um relacionamento com o Senhor. Ela colocou o coração dela diante de Deus. Ela se fez maleável na presença dele. Enquanto orava, Deus alinhou o coração dela para entregar o filho que ela nem tinha ainda para ele. Ela o entregou, Deus fez o milagre e ele foi glorificado por ter operado o milagre, por ter trazido Samuel à vida e depois, através da vida de Samuel, Deus continuou sendo glorificado. E hoje, quando eu olho para aquela história que eu contei para vocês do Muro de Berlim, eu vejo que através do meu relacionamento com Deus, o meu coração foi alinhado com a vontade dele para orar pela queda daquele muro. E eu ouço hoje o testemunho de outras pessoas que oraram igual. E a glória foi para ele, porque foi o Senhor quem fez aquilo. E eu pergunto para você hoje: como está o seu relacionamento com o Senhor? Quais são as coisas que Ele tem colocado no seu coração para que você ore, para trazer glória para Ele? Não para você mesma, como diz em Tiago, que às vezes a gente não recebe porque a gente pede mal. Quais são as coisas que você tem colocado diante do Senhor? Peça a Ele para alinhar o seu coração com a vontade dEle, para que o nome dEle seja glorificado. Que o Senhor te abençoe e até um próximo vídeo.